Fala amigos, eu sou o Note e pense comigo. Depois de seu fracasso no campeonato regional, você adquire um trauma e não consegue mais acertar o alvo com seu arco e flecha. Amigos, adentraremos na história do anime Tsurune, episódios 1, 2 e 3. Quando um senhor no campeonato de Kyudo dispara sua flecha, um garotinho chamado Minato Narumiya pergunta a sua mãe que som foi esse que ouviu. Ela explica que se chama Tsurune e é feito pela corda do arco quando a flecha é solta. Esse som deixa o menino apaixonado. Então, alguns anos mais tarde, esse garoto está na final do campeonato do ensino fundamental, onde se prepara para disparar sua primeira flecha. Um tempo depois, Minato está fazendo sua corrida matinal. Após terminar de lavar o rosto, percebe que esqueceu de trazer sua toalha. Nesse momento, um cachorro chamado Kuma pula em cima dele, que veio passear junto de seu melhor amigo, chamado Seiya, que lhe oferece uma toalha. Mas Minato usa sua própria camisa para enxugar e acaba revelando uma cicatriz em seu abdômen. Voltando para casa, Seiya diz que está aliviado, já que ambos vão para a mesma escola, e que ficou nervoso pensando no que faria se não tivesse sido aprovado. Na cerimônia de entrada no colégio Kazemai, Seiya está fazendo discurso para os novos alunos, pois tirou as melhores notas no exame de admissão. Do lado de fora, após o discurso, os alunos estão tentando reunir novos membros para os seus clubes. Enquanto observa a animação de seus colegas, Seiya pergunta para qual clube seu amigo vai entrar, mas quando ia responder, um garoto pula em cima deles e percebem que ele é Ryohei Yamanouchi, um velho amigo que não vinham desde a quinta série. De repente, de trás deles, surge o professor Tomio Mochioka, responsável pela sala de Ryohei, e curiosamente já sabia os nomes de Seiya e Minato. O docente fala que tem uma importante missão e vai precisar da ajuda de alguns jovens, então graças à empolgação de Ryohei, eles acabam indo. Enquanto caminham, ele diz que sua missão envolve o renascimento, ou seja, trazer um morto de volta à vida. Depois de entrarem no dojo de Kyudo, Minato é tomado por uma forte nostalgia. Tomio fala que o clube não tem muitos membros, e a missão dada a ele pelo diretor foi reviver o clube de Kyudo do colégio Kazemai. Ryohei fica muito animado e fala que pratica Kyudo desde o 7º ano. Ele também informa que Minato e Seiya são muito bons, sendo eles veteranos que praticam Kyudo desde o ensino fundamental. Minato, por sua vez, fala que não quer entrar em nenhum clube. Ao ser questionado do porquê, ele fala que tem feito praticamente tudo em casa após o falecimento de sua mãe, sendo assim não pode praticar. Mas os outros dois falam que irão entrar no clube. Antes de sair do local, Minato fala que nunca mais vai praticar Kyudo, mas seu amigo sabe que ele carrega algo consigo que ainda lhe é precioso. Depois de voltar das compras, ele se encontra com a mãe de Seiya, que diz que como eles foram os únicos a ir para o colégio Kazemai, deviam cuidar um do outro. Entrando em casa, ele cumprimenta sua falecida mãe, vai para o quarto e recebe uma mensagem de seu pai, que avisa que vai chegar tarde em casa. Ele acaba ouvindo umas crianças conversando sobre qual clube vão entrar, o que o deixa um pouco emocionado. No dia seguinte, após as aulas, Seiya está discutindo sobre a reunião de explicações com os novos membros do clube, mas se distrai quando vê Minato indo embora. Quando estava se preparando para ir para casa, Ryohei o impede e diz que ficou esperando ele na entrada e veio correndo até o portão dos fundos. Ryohei fica insistindo para que Minato vá à reunião do clube. Ele fala que lá tem várias meninas estranhas, por isso pede para que ele o ajude. Afinal, Minato é o seu herói. No clube, Seiya e os outros terminam de fazer os preparativos. O professor se aproxima dele e lhe dá a notícia de que mais 2 veteranos se juntarão a eles. Seiya então fala que fará a sua missão de reviver o clube de Kyudo ser bem sucedida. Enquanto isso, no portão dos fundos, Ryohei diz que no verão do 7º ano, viu Minato praticando Kyudo. Depois que notou o quão legal era, começou a praticar Kyudo no fundamental, mas como era uma aula por semana, ele mal sabe o básico. Porém, quando soube que Seiya e ele entraram no mesmo colégio, percebeu que isso era um sinal para entrarem no clube. Para isso, Ryohei fala que o ajudará com os afazeres de casa, e depois de um pedido sincero, Minato aceita ir apenas para assistir à reunião. No dojo de Kyudo, vários novos membros estavam esperando o início da reunião. Nesse momento, Nanao Kisaragi aparece, sendo ele famoso dentre as meninas do colégio. Junto dele, colocando medo no pessoal, está Kaito Onogi. Lá eles conhecem as veteranas do clube, chamadas Seo Rika, Noa Shiragiko e Yuna Hanazawa, além de também conhecerem Seiya, que fica surpreso quando nota que Ryohei trouxe Minato consigo. Com o início da reunião, o docente explica que além do arco e flecha, no Kyudo, os arqueiros
usam Yugake, que é uma espécie de luva. Para uma demonstração de seus veteranos, Tomio pede para que Minato atire para eles, porém o garoto diz que não é membro do clube e que seria melhor outra pessoa fazer isso, mas o professor ouviu que ele tem uma ótima performance, além de ser pressionado pelos outros membros. Kaito, com seu pavio curto, se aproxima e compara o tamanho da flecha com o braço de Minato, e Tomio diz que é assim que se mede o arco apropriado para o arqueiro. Nanao pergunta qual Yugake ele vai querer, mas ele diz que não precisa, pois carrega a sua consigo. Minato então coloca a luva. Meio receoso, ele pega o arco e as flechas e dá início aos processos antes de atirar. Depois do cumprimento, ele vai até o ponto designado, e enquanto se prepara, ele tenta tranquilizar sua mente, dizendo que está tudo bem agora. Minato então se levanta, mede sua posição, olha para o alvo e se prepara, refletindo que não será igual à última vez. Mas depois de puxar o arco lentamente, ele acaba errando o alvo por ter soltado a flecha muito rápido. Todos ficam surpresos com essa demonstração, mas como se atira 2 a 4 flechas em um set, ele tenta mais uma vez, enquanto refletia que não melhorou nada desde o campeonato do Fundamental. No final da tarde, Kaito se aproxima dizendo para ele levar a sério, e o segurando pelo ombro questiona se ele não tem orgulho como arqueiro. Então, frustrado, Minato fala que não é mais um arqueiro e vai embora do dojo. O professor chega a uma conclusão e Seiya fala que seu amigo tem pânico de alvo. Enquanto ele pedalava para se livrar da frustração, Minato lembra dos comentários de seus antigos colegas, que diziam que ele fazia isso de propósito. Enquanto recuperava o fôlego por ter pedalado até o anoitecer, Minato ouve o som do disparo de uma flecha, então instintivamente ele sobe as escadas, passa pelo templo e chega até um dojo de Kyudo. Lá ele observa um arqueiro se preparando e demonstrando a forma mais linda que já viu, que sendo iluminado pela luz do luar atinge o alvo com precisão. Por estar distraído, ele acaba se assustando e caindo devido ao grito de uma coruja. Ouvindo o comando do arqueiro, a coruja pousa em seu braço e ele se questiona quem é o garoto. Vendo que ele estava impressionado, o homem fala que a coruja se chama Fu. Minato então se levanta e quando está indo embora, o arqueiro fala para ele entrar um pouco, pois como machucou sua mão na queda, ele irá fazer um curativo. Enquanto limpava o ferimento, Minato pergunta quantas flechas ele acertou, mas ele não contou seus pontos e sim quantas flechas lançou, sendo 100 lançamentos por dia e já estava no seu 97º dia, ainda restando 3 dias onde concluirá 10.000 lançamentos. Ele percebe que Minato já atirou antes e pergunta se ele não quer tentar, mas ele acaba se lembrando do que aconteceu mais cedo e depois de ter um leve surto, ele vai embora do dojo. No dia seguinte, na escola, Minato não conseguia tirar de sua cabeça a performance que viu na última noite. Seiya se aproxima para lhe entregar seu caderno de inglês e, percebendo o curativo, pergunta se Minato machucou a mão, mas ele se retira da sala, dizendo que não é nada demais. Logo em seguida, Ryohei aparece para chamar os dois para o clube, mas para o seu azar, Minato já tinha ido embora, o que o deixa chateado, pois queria praticar Kyudo com ele. No clube de Kyudo da escola, o professor Tomio explica para os novos membros que, diferente dos dias de hoje, no passado os arcos eram encontrados em qualquer lugar, e faz eles tocarem nos arcos para sentirem qual o peso e a sensação de segurá-los. Indo para casa, Minato passa na frente do templo e vai de fininho até o dojo, mas acaba sendo notado pelo arqueiro, que fala para ele ajudá-lo a fazer o encaixe na corda que se partiu. Lá dentro ele pede para que ele pegue o talco de luva que está na gaveta do armário. Ele assobia e chama por Fu e coloca um pano no ombro de Minato, onde a coruja acaba pousando e ficando bem confortável perto do jovem. Depois de usar o talco de luva, ele entrega para o garoto e retorna a disparar suas flechas, o que novamente deixa Minato paralisado, observando a performance do arqueiro. No dojo do colégio Kazemai, depois de ensinar os novos membros sobre os preparativos, o professor pergunta se os veteranos querem participar das preliminares do campeonato regional que ocorrerá no próximo mês. As meninas explicam que, como não tinham clube de Kyudo no Fundamental, nunca participaram de uma partida oficial. Tomio explica que nas partidas em grupo são necessários 5 integrantes, sendo assim não poderão participar, por isso vão ter que participar das partidas individuais. Nesse momento, Seiya fala que não vai participar do individual e pede para que os homens participem em times, pois mesmo não tendo pessoas o suficiente, tem alguém que eles esperam que entrem. Kaito, por sua vez, fala que mesmo que aquele covarde do outro dia entre, não irá reconhecê-lo, porque ele é péssimo. Mas Seiya fala que quando está em boa forma, Minato é muito melhor que ele. Então, para evitar uma briga, Tomio diz para eles pensarem um pouco até a data da inscrição.
No fim da tarde, no ponto de ônibus, Ryohei pergunta a Seiya o que farão para que Minato entre no clube e se tem a ver com o pânico de alvo. Seiya não sabe dizer, já que não tem experiência, mas sabe que Minato está sofrendo por causa disso. 10 meses atrás, no campeonato do ensino fundamental, Minato impressionava todos com sua ótima performance e disparos certeiros, que ultrapassava Fujiwara, que era o melhor arqueiro até ele aparecer. Quando chegaram na fase final, Minato começou a se sentir pressionado por não poder errar, e pensava que talvez ele consiga fazer o som do Tsurune com suas próprias mãos, mas estranhamente ele acaba errando o alvo, refletindo que sua mão soltou sozinha. Ele entra em conflito com seus pensamentos de que não pode falhar novamente, pois perderão se ele errar e como consequência não conseguirá ouvir seu Tsurune. Infelizmente, Minato erra todas as tentativas e seu time perdeu o campeonato. Nesse momento, o arqueiro acorda ele de seus pensamentos e lhe entrega um oyaki por ele ter servido de apoio todo esse tempo. Enquanto comiam, Minato pergunta o que vai acontecer depois que acabar de disparar suas 10.000 flechas. Ele então responde que vai parar e abaixar seu arco. Minato agitado diz que isso seria um desperdício. O homem então questiona o porquê dele não querer usar o arco. Minato explica que começou no Kyudo por ouvir o som do Tsurune, mas agora não consegue mais ouvi-lo, pois a flecha se solta de sua mão contra sua vontade e leva o som junto com ela. O homem logo percebe que é pânico de alvo. Eles finalmente se apresentam e o arqueiro se chama Masaki Takigawa. Ele diz que a pior parte do pânico de alvo não é a inabilidade de acertar ou a falta de confiança, mas sim sentir que você não se conhece mais e não saber como se sente é a pior parte. E sabe tudo isso, pois assim como Minato, ele também tem pânico de alvo. Na frente de sua casa, brincando com Kuma, Seiya sai para fora e pega uma das penas de Fu que ficou no ombro de Minato. Ele então fala que o clube participará do campeonato regional e que se ele entrasse, teria um número de membros necessários. Minato diz que não consegue mais atirar e se fosse seu amigo, não iria querer alguém como ele em sua equipe, além de também não enxergar eles como um time. Mas Seiya fala que ele é uma parte valiosa de seu time. Minato fica irritado e diz que Seiya nunca disse isso no fundamental, por isso não precisa de sua compaixão agora. Seiya então caminha em sua direção e diz que perderam o campeonato do fundamental por causa de Minato, e que teriam ganhado se ele não tivesse desenvolvido o pânico de alvo, mostrando a seu amigo que quando ele fica sério, não precisa de compaixão. Depois de descontar sua raiva no travesseiro, Minato percebe que está com o talco de luva de Masaki, e lembra que ele lhe disse que tem esse pânico desde o terceiro ano do colegial. Ele acertava o alvo, mas sua postura era horrível. Não importava se trocasse seus equipamentos ou treinasse seu corpo, nada fazia diferença. Mesmo agora, acredita que não está em sua melhor forma. Ele fala que Kyudo precisa ser feito em times, então se quiser melhorar, ali não é lugar para ele, pois não vai se curar naquele local. E Masaki diz que não existe na realidade de Minato. Então em seu quarto ele fala que tem que devolver o talco de luva. Depois de colocar a janta na mesa, seu pai fala para seu filho que vão no cemitério no domingo, para falar com sua mãe sobre a entrada no colegial. Na tarde do dia seguinte, Minato vai até o dojo para entregar o talco de luvas, mas quando entra percebe que tem várias pessoas praticando, e quando pergunta sobre o arqueiro, ele é informado que faz um ano que Takigawa faleceu, o que o deixa perplexo e confuso. No cemitério, enquanto rezavam no túmulo de sua mãe, Minato lembra do dia em que ela lhe explicou o que é o Tsurune, e que ele gostaria de tentar, e ela o apoiava, dizendo que vai torcer muito por ele quando estiver participando de campeonatos. À noite, ele vai até o dojo no templo, e Masaki estava lá praticando. Ele tenta devolver o que levou para casa, mas Masaki diz que não vai mais precisar disso, além de ter chegado em boa hora, pois faltavam 2 flechas para completar 10.000. Quando está prestes a disparar a última flecha, Minato lembra dele dizendo que não existe na sua realidade. Desesperado, ele segura o arqueiro, pedindo para ele não sumir, pois adora sua forma de atirar. Nesse momento, Masaki começa a rir, dizendo que quem morreu foi seu falecido avô, chamado Takizawa, e pergunta como que um colegial ainda acredita em fantasmas. Ele então pede para que Minato dispare a flecha de número 10.000, dizendo que terminamos algo para começar outra coisa. Minato então aceita essa honra. Ele se põe em posição e puxa a flecha lentamente, mas devido ao pânico ele solta a flecha cedo demais e acaba errando o alvo. Mas diferente de antes, ao invés de estar desesperado, Minato se sente mais tranquilo, e ambos decidem que não vão mais desistir do Kyudo.
Na manhã seguinte, no dojo do colégio, Minato pede desculpas pelas coisas que disse por seu comportamento, mas diz que realmente quer atirar, mesmo não tendo melhorado do pânico, por isso pede para que eles o deixem entrar no clube. Como não tinham objeções, seus colegas lhe dão as boas-vindas ao clube de Kyudo. Kaito, por sua vez, não gostou muito da ideia dele entrar no clube sem ter melhorado. Depois que as aulas acabam, Ryohei sai correndo todo animado para ir com seus amigos até o clube. Enquanto vestiam seus hakamas, Minato fala que já sabia que algumas pessoas não receberiam bem e também estava preparado para lidar com essa hostilidade. Depois de colocar os alvos, Nanao chega e agradece por ter feito isso, já que hoje era o seu dia de organizar as coisas. Eles conversam que agora só tem 8 membros no clube. A maioria saiu por diversos motivos, mas o que todos tinham em comum é que Kaito deixava todos eles com medo. Mas Nanao diz que os jovens de hoje são fracos e problemáticos. Enquanto fazia seus preparativos, Kaito pergunta se a culpa era dele, mas Seo fala que eles apenas usaram Kaito como desculpa e que eles iriam sair em algum momento. Nanao então fala que graças a Minato, agora eles têm 5 homens para participar do campeonato em grupo, mas Kaito fala que não vai participar do grupo, pois não reconhece Minato como parte da equipe, e diz que o que mais odeia são pessoas que ficam mudando suas decisões, sendo assim não reconhecerá como membro do clube, mesmo que seja o integrante que precisavam. Mas nesse momento ele toma um golpe na costela de Nanao. Conversando com Seiya, o docente fala que não sabe o que causou a mudança no coração de Minato, mas o fato dele ter decidido sozinho mostra que está determinado. No final da tarde, Minato decide ir sozinho para casa para assim poder comprar os ingredientes e não perder a promoção do mercado. No ponto de ônibus, Seiya fala que no fim do fundamental, quando Minato desenvolveu o pânico de alvo, ele achou que tinha sido pressão no final do campeonato e que ele se recuperaria rápido e voltaria para o clube. Mas quando percebeu o quanto Minato estava sofrendo, já era tarde demais. Por isso dessa vez não pretende deixá-lo sozinho, mas também não quer fazer nada que ele não queira, mas estará lá para apoiá-lo o quanto puder. Porém essa é apenas sua forma de pensar e que Ryohei pode agir da forma que achar melhor. Depois que seu amigo vai embora no ônibus, Seiya reflete que não esperava que Minato voltasse para o clube tão cedo, por isso se pergunta o que aconteceu. Dedicado a ajudar seu amigo, Ryohei vai até a biblioteca para pesquisar sobre o pânico de alvo, mas tudo que descobre é que a recuperação varia de pessoa para pessoa. Por coincidência, ele acaba encontrando o arqueiro veterano e pede por explicações sobre o pânico de alvo. Então, na loja de itens de arcos, Nakazaki, Ryohei conversa com o chefe e explica sua situação, e fala que um cara de óculos lhe disse que o dono poderia lhe ensinar várias coisas. Depois de saber que ele é do colégio Kazemai, não poderia negar ajuda a um cliente fiel. Ele mostra um diário de seu amigo que sofreu desse pânico e anotou todos os métodos que tentou até ficar melhor. Mas a condição para levar é que nos próximos 3 anos, Ryohei deve comprar todos seus equipamentos de Kyudo com ele. O garoto aceita e eles fecham o negócio. Em casa, ele lê o diário e percebe o quanto seu amigo tem sofrido por todo esse tempo. No dia seguinte, Ryohei vai até a casa dele para irem juntos à escola, mas o pai dele fala que Minato tem saído cedo todos os dias. Depois de limpar e organizar as coisas no dojo, Minato lê o diário que lhe foi dado por Masaki sobre suas tentativas de melhora do pânico de alvo e diz para que o garoto trabalhe com seus colegas e reflita sobre o que o arco e flecha significa para ele, e que irão se ver novamente desde que continue praticando Kyudo. Quando Ryohei observa ele treinando, percebe que Minato já está fazendo as coisas que pesquisou, e com isso sua admiração por ele só aumentou. Algum tempo depois, Minato pede ajuda de Seiya. Kaito acaba se distraindo e observa que Seiya está marcando o tempo e que Minato demora para soltar a flecha, por isso eles acabam discutindo outra vez. Enquanto varriam o chão, Ryohei conversa com Nanao. Ele fala que sempre enxergou Minato como um herói e que realmente ama o clube de Kyudo, por isso quer que todos se deem bem. Ele diz que queria ser como Seiya e Nanao, que sabem ver a situação, mas Nanao fala que não tem problema ser do jeito que é e que é normal se intrometer na vida de seus amigos, além de que às vezes só precisamos de alguém se intrometendo, e essa parece a hora perfeita. Sendo assim, ambos decidem dar um jeito nessa situação. O plano é fazer com que Kaito observe o treino secreto que Minato faz toda manhã, para que ele reconheça seu espírito esportivo. Já no local, eles observam Seiya entrando no dojo. As meninas também aparecem, elas ficaram
ficaram curiosas, pois o dojo está sempre limpo e organizado quando elas chegam, e Kaito também aparece como planejado. Eles então ouvem Seiya conversando com Minato, que tem limpado o dojo desde cedo todos os dias. Minato diz que isso é para melhorar seu pânico. Quando questionado do porquê voltou, Minato explica que quando adquiriu o pânico de alvo, o som do Tsurune não saía de forma satisfatória, e isso se tornou uma maldição, da qual queria ser liberto. Mas diz que conseguiu reencontrar um Tsurune que moveu seu coração mais do que a primeira vez, o que o fez lembrar que gosta tanto de arco e flecha que machuca. Sendo assim, decidiu jogar seu orgulho fora e voltar a praticar. Depois de ouvir isso, Seiya fala que se ele contasse isso para Kaito, eles não brigariam, e mais uma vez lhe dá as boas-vindas de volta. Kaito então sai do local. Quando é parado, descobre que armaram pra ele, mas Nanao diz que ele precisava dessa situação, já que ele não é muito sincero. Quando está indo embora irritado, Ryohei, motivado pelo som da flecha disparada, fala que pesquisou bastante sobre o pânico de alvo e viu quão difícil é passar por isso. Ele pergunta o quanto Minato devia estar nervoso e desesperado quando o forçaram a fazer o tiro de demonstração. Mas ele superou isso e voltou para o clube, por isso acredita nele, e afirma com convicção que algum dia Minato vai superar isso e mostrar pra ele sua incrível performance. Mesmo depois de ouvir essas palavras, Kaito ainda não consegue acreditar em Minato, mas fala que pode acreditar em Ryohei, que é tão obstinado por seu amigo. Sendo assim, diz que vai reconhecer Minato por enquanto. Então, novamente conversando com o professor, Seiya fala que teve que intervir por ser bem enxerido, mas o docente diz que isso faz parte da amizade e que tudo começa dando o primeiro passo. À noite, Ryohei vai entregar o diário que pegou emprestado na loja Nakazaki, onde acaba encontrando o cara da biblioteca e o agradecendo por sua ajuda. No dia seguinte, no dojo do colégio Kazemai, o professor fala que eles precisam se concentrar nos treinos para o campeonato, e como não pode atirar devido a um problema nas costas, Tomio chamou um treinador para a escola, que para a surpresa de Minato e Kaito, é o arqueiro do templo, Masaki Takigawa. Amigos, como será o treinamento que o novo técnico irá passar para eles? Como será o desempenho da nossa equipe no campeonato regional? Se quiserem a continuação dessa fantástica história de superação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!